Olá, seres de luz. Obrigada por prestigiarem o canal. Hoje falaremos sobre uma força que existe dentro de cada um de nós. Uma parte que muitas vezes ignoramos, mas que tem um poder imenso sobre nossas vidas. A nossa criança interior. A criança interior, como descrita pela psicologia junguiana, é uma parte essencial do nosso ser psíquico. Ela guarda as experiências, memórias e sentimentos da nossa infância, moldando a base da nossa personalidade e influenciando nossas escolhas e comportamentos. Por isso, é crucial que nos conectemos com essa criança e trabalhemos em sua cura. Jung nos deixou algumas técnicas práticas para esse processo emocionalmente profundo e transformador. Espero conseguir inspirá-los a mergulhar nesse trabalho interior, para que possamos crescer e evoluir como seres humanos plenos e inteiros. Preparem-se para uma jornada de autoconhecimento e cura. Uma jornada que só depende de cada um de nós, mas que nos entrega algo sublime e único. Você já se perguntou por que às vezes reage de forma exagerada a certas situações? Ou porque certos comentários te machucam mais do que deveriam? A pessoa fala alguma coisa e na hora a gente responde de forma estúpida. E no mesmo momento também nos arrependemos. E não entendemos por que agimos daquela maneira. Mas aí já é tarde demais. Ou nos desculpamos, ou, o que é mais comum, ficamos quietos, sentindo culpa e vergonha por nossa atitude. E se eu te disser que essas reações podem vir de uma criança ferida que vive dentro de você? Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, dedicou grande parte do seu trabalho a entender essa criança interior. E hoje vamos descobrir o que ela é, como ela influencia a nossa vida adulta e, o mais importante, como podemos curá-la. Este autoconhecimento pode transformar profundamente sua relação consigo mesmo e com os outros. Então, o que é a criança interior, segundo Jung? Na visão de Jung, a criança interior não é apenas uma metáfora bonita. Ela é um arquétipo poderoso presente no nosso inconsciente coletivo. Mas o que isso significa na prática? O que é um arquétipo? O que é o inconsciente coletivo? Bom, primeiro vamos entender de uma maneira bem básica as definições do que cada termo cunhado por Jung significa, para quem ainda não está familiarizado com eles. Nós temos o nosso inconsciente pessoal, que contém nossas memórias e experiências reprimidas. E existe uma camada mais profunda, que é compartilhada por toda a humanidade, que é o inconsciente coletivo, onde todos estamos conectados. E é nesse inconsciente que encontramos os arquétipos, que são como padrões universais de comportamento, imagens e símbolos. Pense neles como personagens universais, como o herói, a mãe, o sábio, que aparecem em mitos, lendas, sonhos e até em filmes e livros. Eles são a sabedoria acumulada de gerações, tendências inatas que moldam nossa forma de perceber o mundo e reagir a ele. Aqui abordaremos o que Jung chamou de arquétipo da criança. Essa criança vive dentro do adulto que nos tornamos, influenciando nossas decisões, reações emocionais e relacionamentos, na maioria das vezes sem percebermos. A criança interior representa nossas experiências infantis, memórias, emoções e traumas que carregamos ao longo da vida. É aquela parte de nós que permanece inocente, curiosa, espontânea e criativa, mas também vulnerável e sensível. O interessante é que Jung via essa criança interior como tendo duas faces. A criança divina, cheia de potencial, criatividade e alegria natural, e a criança ferida, que carrega as marcas dos traumas e negligências que vivenciamos em nossa infância. Para Jung, reconhecer e integrar a criança interior é parte essencial do processo de individuação, outro termo cunhado por Jung. A individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. É uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.
em que você busca integrar todos os aspectos da sua personalidade, tanto os conscientes quanto os inconscientes. Imagine que você é como uma semente que contém o potencial para se tornar uma árvore única e completa. A individuação é o processo de crescer e florescer, desenvolvendo suas próprias raízes, troncos e folhas, em vez de apenas imitar as árvores ao seu redor. Então, como identificar essa criança interior ferida? Jung observou que as feridas da infância não desaparecem simplesmente quando crescemos. Em vez disso, elas se manifestam como padrões de comportamento que repetimos compulsivamente, medos irracionais, reações emocionais desproporcionais ou dificuldade de confiar nos outros. Uma criança interior ferida pode se manifestar de muitas formas na vida adulta. Quando você tem medo de abandono ou rejeição, quando busca constantemente a aprovação dos outros, quando se coloca em último lugar, achando que não merece amor, quando teme se expressar ou mostrar suas emoções verdadeiras, quando assume responsabilidades que não são suas, quando tem dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Você reconhece algum desses padrões em você? Se sim, é provável que sua criança interior esteja pedindo atenção e cuidado. Jung acredita que essas feridas surgem quando nossas necessidades emocionais básicas não foram atendidas na infância. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde era criticado constantemente, onde teve que crescer rápido demais, onde suas emoções eram invalidadas, como o famoso engole o choro, ou onde o amor era condicionado ao seu desempenho. Se você obtinha sucesso em algo que fazia, recebia amor e aprovação. Mas se falhava em algo, o que é natural e humano, era duramente criticado e refugado. O problema é que muitos de nós fomos ensinados a superar essas experiências, a seguir em frente e ser adultos. Mas para Jung, a verdadeira maturidade não está em ignorar essa criança ferida, mas em reconhecê-la e curá-la. Agora vamos ao ponto mais importante. Como curar essa criança interior ferida? Baseado nos conceitos junguianos, existem alguns passos fundamentais nessa jornada de cura. Primeiro, reconhecimento e aceitação. O primeiro passo é simplesmente reconhecer que essa criança existe dentro de você. Jung enfatizava a importância de olharmos para a nossa sombra, outro termo de Jung que eu vou explicar brevemente. A sombra é o lado oculto da nossa personalidade, que rejeitamos, reprimimos ou negamos, muitas vezes por serem considerados inaceitáveis durante a infância. Pense na sombra como um armário escuro, onde guardamos tudo que não queremos mostrar ao mundo, e às vezes nem a nós mesmos. Este é um tema importantíssimo, que abordaremos mais profundamente em outro vídeo. A criança interior ferida frequentemente reside nessa sombra, carregando as dores, medos e frustrações de experiências passadas. E o que faremos é trazê-la para a luz. Observe suas reações emocionais intensas, seus gatilhos, seus medos irracionais, suas crenças negativas. Pergunte-se de onde vem essa reação. Que parte da minha infância está sendo ativada agora? Aceitar não significa aprovar o que aconteceu com você, mas reconhecer que isso faz parte da sua história e que é possível transformar essa dor em crescimento. Segundo, diálogo interno. Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, onde você estabelece um diálogo consciente com diferentes partes do seu inconsciente, incluindo sua criança interior. Você pode fazer isso através da meditação, da escrita ou simplesmente conversando com essa criança em sua mente. Escolha um lugar tranquilo, feche os olhos e fale com a sua criança interior. Não tente controlar a imagem que aparecerá na sua mente. Só relaxe e deixe-a surgir naturalmente. Pergunte a ela o que ela sente, do que ela tem medo, do que ela precisa. E então, o mais importante, escute com compaixão, sem julgamento. Muitas vezes, tudo o que essa criança precisa é ser ouvida e validada em suas experiências. Terceiro, reparentalização.
Este é um conceito poderoso na teoria junguiana. Você, como adulto, precisa se tornar o pai e ou a mãe que sua criança interior precisava. Isso significa oferecer a si mesmo o amor, a segurança, a validação e os limites saudáveis que talvez não tenha recebido na infância. É aprender a falar consigo mesmo com gentileza e se consolar nos momentos difíceis, a celebrar suas conquistas sem esperar validação externa. Quarto, perdoe, não pelos outros, mas por você. Perdoar aqueles que te feriram na infância é um processo complexo e pessoal. Não se trata de isentar os outros de responsabilidade, mas de liberar o peso do ressentimento que você carrega. Quinto, integração dos opostos. Jung acreditava que a cura vem da integração dos opostos dentro de nós. Isso significa abraçar tanto a criança ferida quanto a criança divina. A vulnerabilidade e a força, a dor e a alegria. Tudo no mundo é dual. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Não existiria alegria se também não tivesse a dor. Em vez de negar suas feridas ou se identificar completamente com elas, a proposta é reconhecê-las como parte da sua jornada, mas não como sua totalidade. Sexto, expressão criativa. Jung dava grande valor à expressão criativa, como forma de acessar e curar o inconsciente. Arte, desenho, dança, música, escrita, todas são formas poderosas de dar voz àquilo que a criança interior quer expressar. Não é necessário ser um artista profissional. O importante é o processo, não o resultado. Permita-se brincar, experimentar, fazer bagunça, coisas que talvez não tenha se permitido fazer na infância ou que tenha ficado esquecido quando se tornou adulto e com responsabilidades. Sétimo, rituais de cura. Jung acreditava profundamente no poder dos rituais como forma de comunicação com o inconsciente. Criar pequenos rituais pode ser uma forma poderosa de simbolizar sua jornada de cura. Isso pode incluir escrever uma carta para sua criança interior, criar um espaço físico em sua casa dedicado a ela, ou estabelecer práticas regulares de autocuidado que simbolizem seu compromisso com esta cura. Fale com a sua criança interior sempre que ela vier à sua mente. Escute-a, dê-lhe atenção. Ela pode revelar coisas essenciais em momentos importantes da sua vida. Oitavo, trabalho com sonhos. Este também é um tema que abordarei em outro vídeo. Para Jung, os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Prestar atenção nos seus sonhos, especialmente aqueles recorrentes ou emocionalmente intensos, pode revelar mensagens importantes da sua criança interior. Mantenha um diário de sonhos. Explore seus símbolos e temas, anote os detalhes que conseguir lembrar, a emoção sentida e esteja aberto para o que eles podem estar tentando comunicar sobre suas feridas não curadas. A jornada de cura da criança interior não é um processo linear ou rápido. É um caminho de autoconhecimento, compaixão e transformação que acontece ao longo do tempo. Como Jung nos ensinou, quando curamos nossa criança interior, não estamos apenas aliviando nossa dor emocional. Estamos nos tornando pessoas mais completas, autênticas e capazes de viver com plenitude. O mais importante é dar o primeiro passo, reconhecer essa criança que vive dentro de você e se comprometer a cuidar dela com o amor e atenção que ela sempre mereceu. Você está pronto para começar essa jornada? Quais passos você pode dar hoje para se reconectar com a sua criança interior? Deixe nos comentários como esse tema ressoa com você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Lembre-se que cuidar da sua criança interior é um dos maiores atos de amor que você pode oferecer a si mesmo. Paz de espírito a você e a nós.